que precisam ser necessários. Por quê? Nessa contenção que a gente precisa de despesas, não se pode brincar. E tem muitas notícias por aí, então vamos checar direitinho esses colocados. Há um decreto que declara extintos por nulidade todos os atos que resultarem em aumento de despesa com o pessoal nos últimos 180 dias anteriores ao término do exercício 2012. Eu quero dar uma explicação bem rápida. A lei fala, o artigo 21, se não me engano, isso, da lei complementar 101/2000, parágrafo único, que quando você chega ao limite de gastos com o pessoal, todo mundo lembra que é uma lei chamada responsabilidade fiscal. Não é aqui para aqui, é no Brasil inteiro. Não é só nos municípios, é estados e governo federal. Quando você chega ao limite, você não pode estar fazendo mais festa. Ou então, mesmo que seja uma coisa necessária, ou então você queira prestigiar determinadas classes, mas você está limitado pela lei. Então, qual é a ideia disso aqui? Tudo que foi feito a nível de aumento de despesa com o pessoal, tá certo? Os 180 dias antes do final do exercício, 31/12, serão absolutamente declarados extintos, por quê? Interferiram nele. Isto é, em 31/12, você tem uma ideia, já em 31/12 de 2011, olha o que eu estou falando, 31/12 de 2011, as contas de Léo foram rejeitadas, e entre os itens da rejeição, era que já havia o descumprimento da lei de responsabilidade fiscal em relação aos gastos com o pessoal. Já estava em 61%, 60%, quase 61%. As informações de 2012, essa tendência continuou e ampliou. Então, como é que você vai dar aumento, vai dar isso, dar aquilo, entendeu? De despesa quando já está acima da lei? Eu quero dizer que não se trata, pelo amor de Deus, as pessoas muitas vezes quando querem perseguição, vocês são aqui. A ninguém. O que eu não posso, diante da imensa responsabilidade que tenho, é deixar que a coisa continue. Porque senão não tem fim. É tal da lei movediça, não tem jeito, você vai só afundando. Então, você está cometendo, eu estou aqui, na medida em que eu não tomo essa providência, eu estou assumindo o erro de cometer um crime também. Eu digo isso que é muito fácil, sabe? Na coisa, quando a gente não analisa com a responsabilidade pública e o compromisso cívico, não podia não fazer isso, mas como? Como? Se a gente tem que sair de 70 para 51, 50, 51, que é o limite prudencial. Então, essa decisão está aqui, vocês vão receber cópia, vocês por e-mail, você tem aqui. Já está publicado? Desculpa, já está publicado. Eu vou depois dar o site a vocês dessas publicações, tá certo? Para que todos possam ver conhecimento. Há um outro decreto, entre os decretos emergenciais e necessários, que declara extinto por nulidade todos os contratos celebrados sem prévio concurso público até 31 de 2012. Isso equivale a dizer que uma das ações de rejeição de contas da prefeitura é em função exatamente da existência desses contratos que são celebrados sem prévio concurso público. Algo irritante. E como vai fazer com a saúde? E como vai fazer com o setor A, setor B? Nós temos que adotar providências urgentes, no sentido de
resolver o problema até uma solução definitiva que estamos trabalhando. Mas o fato concreto é que essa extinção, até porque a maioria desses contratos, todos eles rezam lá e sigam até 31 de dezembro. Mas isso vem se perpetuando, certo? Muitas vezes são situações que até interesse público, inegavelmente, você vai deixar de parar o PSF, você vai deixar o SAMU parar, mas o que a gente tem agora é que rever a forma, não é que vão parar, mas rever a forma de fazer isso que atenda à lei de responsabilidade fiscal. Nós, ainda no governo passado, a Comissão de Transição elaborou uma lei, um projeto de lei, e o prefeito Milton Lima, a comissão chegou ao prefeito Milton Lima, e ele mandou para a Câmara e a Câmara aprovou. É uma nova lei, é a Lei 3.634, 7 de dezembro de 2012, que tem o objetivo de definir as condições para se fazer os chamados contratos temporários. Até que a lei anterior já estava sendo contestada pelo Ministério Público. Então, a Comissão de Transição fez a elaboração do projeto de lei, foi para a Câmara e aprovou. Em torno dessa nova lei, que nós iremos tomar essas providências. Aqui é uma situação que foi detectada em vários casos e que nós, também dentro do compromisso de adequar as despesas com a lei de responsabilidade fiscal, tivemos que adotar. O decreto determina o cancelamento de gratificações, ajuda de custo e insalubridade. Alguém aqui pode perguntar, mas não tem alguns casos que são absolutamente legais, salvo aqueles que tiverem previsão, né? Fora disso não dá. Faz um TAC ali qualquer, por mais que seja debatido tal e tal, aumenta lá, gratificação. Hoje eu tive com um secretário e me disse o seguinte, eu vi na funerária de Chifre, tem gratificação, não sei por quê. Não dá mais, acabou, não tem condições. Entende? Repito, onde houver previsão legal, o governo tem um compromisso com o Estado de Direito. Mas tudo isso terá que ser revisto de forma absolutamente clara, porque salubridade, existe casos que tem que ter, mas será que todo mundo tem que ter? Em todas as áreas, às vezes, ou áreas que não são absolutamente necessárias, e você vai, sabe, aumentando, chega uma hora que não paga mais. Ou então, vira essa situação que nós estamos vivendo. Quer dizer, ou paga a folha e não paga mais a nada, ou paga os fornecedores, ou limpa a cidade e não paga a folha. É esse movimento de cobertor curto que não funciona. Há um outro decreto, também nesse contexto, que autoriza a revisão de vantagens de servidores. Eu quero dizer a vocês que tem casos aí na prefeitura, que nós não entendemos bem, nem sabemos bem as razões, e um determinado servidor ganhava 1.800 e agora passou para 100 mil. 5 mil, 100 mil. Não. Se é uma coisa prevista em lei, ninguém discute. Mas se nós estamos com o problema de uma folha que está quase 20% a mais da lei, temos ou não que verificar isso? Vamos ter que colocar uma análise absolutamente técnica, porque por pessoal, não há essa questão. Tenho certeza que tanta gente, até que pessoas que votaram comigo, não vão prejudicar, mas
o interesse público agora e a necessidade de reorganizar a cidade. Então, vamos fazer a revisão de todas as vantagens concedidas a servidores municipais até 31 de 12, implantadas em desacordo com a legislação própria. Um outro decreto que, enquanto até dessa realidade, outro decreto, o que está acontecendo? Vejam só. Se a prefeitura solicita um funcionário, um servidor do Estado, para que seja colocado à disposição do município, sabe como é que é? É assinado um termo em que nós vamos ter que, para que ele seja colocado em disponibilidade, o município vai ter que arcar os valores correspondentes ao seu salário. Agora, o Ilhéu, o município de Ilhéu não. Tem dezenas de servidores à disposição, inclusive do Estado, pagos pela prefeitura, uma crise dessa. Tem condições, né? Então nós queremos uma relação mais justa. Não significa que isso não vai ocorrer, quero deixar muito claro. Mas vamos ter que ter um termo de cooperação para que isso aconteça. Portanto, o decreto determina o retorno dos servidores, todos que estejam à disposição de outros órgãos. Estamos dando 72 horas, certo? A partir do dia 2, para que todos retornem ao município. Até para uma casa. Para você poder organizar as coisas, você precisa do quê? Então todo mundo para cá, que é pago, quem está na folha, vai voltar, e a gente poder ver o que acontece. Repito, não significa que o cidadão não possa estar à disposição do Estado, mas da mesma forma que o Estado nos cobra, sobrar também fazer aí uma conta de ajuste, né? Mas de início é o retorno imediato ao serviço da prefeitura. Lembrando que aqueles que não tomarem essas providências serão retirados da folha. No Rio de Janeiro já não receberão pelo município. Há outro decreto. Aí você pergunta, por que muito nessa área? Porque é nessa área que estão os problemas maiores, 20% a mais. O outro decreto determina o recadastramento de todos os servidores municipais. Eu conversava com o secretário, falei até na televisão hoje, fui dar uma entrevista lá na Beleza da Cruz. A Secretaria de Desenvolvimento Urbano tem 520, né? 520? 520 servidores estão lá, lotados, está lá escrito, SEDU. Você quando procura, você encontra quantos? 30, 40 dos 15 anos. Você vai ter todo mundo sem fazer nada, mas tem muita gente que está em algum lugar, ninguém sabe onde. Em desvio completo de função. Entende? Não significa que amanhã o secretário não precise, tá certo? O secretário não precisa, só citar, não é essa a questão. É que é preciso, não dá para você fazer o seguinte, como Ilhéus virou brincadeira. Faz o concurso para civis gerais, sabendo que um mês depois está lá no gabinete, não sei onde, entendeu? Outra secretaria. Isso não pode. Então, está autorizado o recadastramento total, lembrando que aqueles que não comparecerem não terão no final do mês